Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma, se inscreve no canal e deixe seu joinha até para você receber mais conteúdos, mais videoaulas. Então, vamos ao que interessa. Hoje, dentro dessa playlist de patologia, vamos falar da trombose, que seria trombose venosa. Mas o que seria uma trombose realmente? Uma trombose nada mais é do que uma coagulação ou um processo de trombo dentro do vaso. Agora, antes da gente entender o processo da formação desse trombo, a gente tem que entender a anatomia desse vaso, que é a veia. E como seria formada essa veia? Primeiro, qual a função da veia? A função da veia é de trazer o sangue de volta ao coração. Aquele mesmo sangue que saiu do coração para o corpo, as veias vão trazê-lo de volta ao coração para depois ir ao pulmão, ser oxigenado. Isso você já sabe. Agora, qual é a estrutura de uma veia? Ela possui, mas internamente, uma túnica íntima. Essa túnica íntima que é a mais interna realmente. Depois vem uma camada média e mais externamente uma camada adventícia. Essa túnica íntima que falamos primeiro é aquela mais íntima e ela possui as células endoteliais que estariam em contato com o sangue. Mas externamente temos a camada média, que possui a camada muscular, se assim a gente pode dizer, desse vaso. Sim, as veias possuem músculo. E ainda mais externamente, nós podemos citar a camada adventícia, que possui uma matriz com presença de colágeno e outras substâncias. Mas algo muito importante para a nossa aula, principalmente, é referente às válvulas venosas. O que seriam essas válvulas? Elas seriam estruturas que favorecem com que o sangue sigam apenas um percurso unidirecional. E que sentido? Como eu falei para você, a gente sabe que essa veia traz o sangue do corpo de volta ao coração. Agora pensa comigo, existe muita pressão nessa veia? Óbvio que não, ela já está lá no finalzinho, já está trazendo o sangue que foi para o corpo de volta ao coração, então não tem tanta pressão. E outra, pensa naquela veia lá do seu pé, a veia lá do pé, lá embaixo. Olha só, ela tem que trazer até acima para chegar no coração, então ela tem que vencer a gravidade. Olha só, então qual a função dessa válvula venosa? É simplesmente quando esse sangue que está vencendo a gravidade com pouca pressão tentar retornar, né? Ele vai tentar retornar dentro desse vaso, ele vai fazer o quê? Ó? Não retorna não, ele fecha. Então toda vez que o sangue venoso tentar retornar dentro do vaso, ele fecha. Tentou retornar, fecha. Então, ele vai sempre manter um curso unidirecional, nunca bidirecional. Isso só em casos patológicos, que é o que a gente vai ver nessa aula também. Agora, o que a gente pode dizer? Olha a imagem. Essa imagem resume tudo o que a gente falou. A túnica íntima, que seria a mais interna, com as suas células endoteliais, a camada média, que é onde nós encontramos o músculo desse vaso, e ainda a camada adventícia, que possui a matriz com colágenos e outras substâncias. E, principalmente, o foco que a gente tem que destacar seria essa válvula venosa, que, destacando para você, é aquela que vai favorecer o fluxo desse sangue de modo unidirecional. Ele evita que esse sangue possa ficar em êxtase ali, ficar parado, não sair dali e causar trombos, que é o tema de hoje, trombose. E já adentrando ao nosso assunto, já sabemos a base dos vasos, qual a função dessa veia e o que levaria a um trombo. Uma trombose, nós podemos dar indícios de como ocorre o início de uma trombose, que seria a tríade de Virchow. Essa tríade seria basicamente 3, que vai nos dar um norte do que levaria a essa trombose. Primeiro, uma hipercoabilidade.
Essa hipercoagulação seria realmente, o nome já é sugestivo, seria uma ativação, uma hiperativação de fatores de coagulação ou componentes que fazem os trombos. E claro, se eu estou ativando ou tendo uma hiperativação da coagulação, eu vou ter agregados dentro desse vaso que vai impedir a passagem de sangue e vai acabar acumulando alguns componentes sanguíneos dentro do vaso e favorecendo a trombose. Então, o primeiro seria essa hipercoagulação. E segundo passo, dentro dessa tríade de Virchow, a gente pode citar ainda a êxtase sanguínea. O que seria isso? Seria exatamente uma parada do sangue no vaso. E isso pode ocorrer de que forma? Pode ocorrer pelo que nós falamos agora há pouco. Lembra das válvulas venosas? Pois é, se eu tenho um dano ou uma patologia nessa válvula venosa, pensa comigo, o sangue vai subir, vai chegar a um ponto que a gravidade vai puxar esse sangue para baixo, né? Então, ele vai voltar, a válvula venosa não está fechando e o que acontece? O sangue fica parado naquela região. E isso vai levar trombos. Pode levar também à doença varicosa. Lembra da outra videoaula que a gente falou de patologia? Se você não viu, vou dar um pitaco para você. Doença varicosa é quando ocorre esse retorno de sangue dentro da veia e a veia vai fazer o quê? Vai se distender, vai ficar espessa e tortuosa. Olha a foto para você entender. Isso é a doença varicosa. Então, a gente vê realmente esses vasos sobressaltados, tortuosos. Então, essa êxtase sanguínea pode ocorrer por falhas nessa válvula venosa. Agora, não só na falha da válvula venosa, mas também pode ocorrer por um acidente. Uma pessoa, um idoso, por exemplo, que quebrou a perna e ficou um bom tempo ali parado, não fez uma movimentação, uma atividade, porque a gente sabe que a compressão do músculo sobre a veia também auxilia o processo de retorno do sangue venoso ao coração. Então ele fica ali parado, e isso favorece o quê? Que esse sangue também fique parado, não vai circular bem o sangue. Ou também pode ocorrer em casos onde existe uma viagem muito longa, que você fica ali parado. Você já deve ter passado por isso, talvez dentro de um ônibus ou uma viagem longa de avião, você sente ali o órgão que ficou parado inchado, a perna inchada. Claro, houve uma êxtase sanguínea, o sangue ficou parado naquele órgão. Esse é o segundo passo. E o terceiro, que seria a tríade de Virchow, seria uma lesão endotelial. Lembrando, o endotélio seria a parte mais interna desse vaso. E a parte interna do vaso, ela tende a ser anticoagulante. Claro, eu preciso que o sangue passe tranquilamente ali, sem nenhuma barreira para atrapalhar. Porém, se eu tenho uma lesão endotelial, o que vai acontecer é que trombos vão ocorrer. Algumas partículas, até células de defesa, vão se aderir a esse endotélio e vão fechando a luz desse vaso. Então, uma lesão endotelial também é um índice provável para uma trombose. Claro, vai existir alguns casos em que vai ser difícil o diagnóstico do paciente, porque ele não apresenta todos os sintomas de uma trombose. Mas, se isso ocorrer, eu posso fazer um ultrassom nesse paciente. Lembrando, se o paciente tem indícios de trombose, uma trombose venosa, mas não tem todos os sintomas apresentáveis, eu faço um ultrassom. E esse ultrassom vai me indicar, olha, ele tem uma trombose, a gente vai ver a imagem mais à frente. Mas quais seriam os sintomas? Pode ter calor, rubor, um eritema nesse paciente, no órgão afetado, uma cianose do membro que está afetado pela trombose, vai ocorrer uma vermelhidão e até o sinal de Romans, principalmente ali na panturrilha, que você vê aquela panturrilha emplastada, você toca e o paciente sente fortes dores por causa dessa trombose. Fica ali aquela êxtase sanguínea e a pessoa fica com o órgão inchado,
avermelhado, com calor, rubor, realmente algo desagradável. E agora, olha a imagem. Na imagem a gente vê uma forma pelo ultrassom que vai nos indicar, ó, esse paciente, pela imagem, está com trombose. A gente pode analisar as veias desse paciente e ver se está tudo normalizado. Porém, se houver um trombo, olha o que a gente pode ver. Isso é o que o ultrassom nos mostra, a formação de uma trombose no vaso, uma trombose venosa. Então, essa é uma forma de verificar realmente, olha, esse paciente está com trombose. Não tem todos os quadros clínicos perfeitos, então a gente faz ultrassom para ter uma certeza. Agora, essa trombose ela é bem preocupante, porque ela pode ocorrer até mesmo nos pulmões, com um tromboembolismo pulmonar, onde o paciente chega para você na clínica com uma grande dispneia, que é súbita e bem persistente, acentuada. E isso pode levar até mesmo a um infarto desse pulmão. Um infarto por possíveis presenças de embolos ali. Então, lembre-se, os trombos também acometem outros órgãos, não só a parte da perna, que é o que a gente tem muita referência, por causa dos idosos, que talvez por falta de mobilidade, é o que a gente mais vê, é trombose na porção da perna, da panturrilha, na perna geralmente, mas também ocorre no pulmão, como a gente viu o tromboembolismo pulmonar. E olha a foto, isso é o que a gente vê de forma macroscópica, a presença do tromboembolismo pulmonar. Outro ponto que devemos destacar também são a síndrome das veias. O que seria essa síndrome de veias? Ela ocorre por uma compressão das mesmas, uma compressão dessa veia. E a gente pode destacar aqui a compressão da veia cava, tanto a veia cava na porção superior como na inferior. Então seria a síndrome de veia cava superior ou inferior. Isso ocorre como? Isso ocorre geralmente por uma formação de uma massa neoplásica, um câncer, por exemplo, uma neoplasia. Essa massa neoplásica acaba por comprimir essa veia. E a gente pode citar, por exemplo, na síndrome da veia cava superior, um câncer que acomete o mediastino ou também o pulmão. Lembrando que essa massa vai crescer e essa massa acrescida acaba por comprimir o vaso e isso vai levar claramente a um déficit no processo de passar esse sangue por dentro da luz desse vaso e pode ocorrer claramente uma trombose. Agora, quando a gente fala na porção inferior da veia cava, pode ocorrer a síndrome da veia cava inferior e isso vai ocorrer principalmente por um trombo que acomete os rins ou também a porção hepática, o nosso fígado, ou também por uma neoplasia, tanto hepática como renal. E isso vai comprimir, obviamente, a nossa veia cava inferior e vai levar a essa síndrome que nós estamos citando. Lembrando que pode ocorrer edema, poliúria, entre outros sintomas referentes a essa síndrome. E ainda podemos citar a síndrome da gestante, ou síndrome supina da gestante, que levaria a uma hipotensão da mesma. E isso, o que ocorre realmente? Nós sabemos que a gestante, o corpo da mulher, está totalmente modificado pela presença desse feto. Então, quando essa mulher for deitar para dormir, ela vai, talvez na posição supina, vai ficar ali deitada, supina, barriga para cima, ela fica deitada e o feto pode acabar por pressionar a veia cava na porção inferior. E claro, isso é basicamente um problema que é o que a gente está citando, a síndrome da hipotensão por uma posição supina, onde esse feto acaba pressionando realmente essa veia cava na porção inferior. E isso vai levar a alguns problemas a essa mulher. Claro, pode levar também a trombos. E olha a imagem, que é o que a gente está falando, algo sugestivo. A mulher ali na posição supina, o feto acaba por comprimir essa porção da nossa veia cava. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?